Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o Rodrigo da Rádio Vivência, meus irmãos queridos, estamos aqui hoje numa reunião diferenciada, numa reunião gravada, para poder colocar novamente. É a primeira vez, é a primeira reunião, e quando a gente faz um trabalho pela primeira vez, é importante que tenham amigos queridos, né? Amigos, irmãos. E como temos muitos irmãos, quando um não pode, o outro vem, e assim é o trabalho do Cristo, o trabalho de contribuição, de ajuda, de auxílio, para que possamos divulgar sempre a doutrina espírita, o trabalho do bem em todos os dias, aplicar o evangelho em nossos dias, em nosso dia a dia. Então, para iniciar essa reunião de hoje, nós vamos primeiro ler aqui a página que veio ao acaso, sabendo que o acaso não existe, do livro Pão Nosso, que é a lição 58, que nos diz assim, o título, Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quem falou foi Paulo, e está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. E Emmanuel nos diz assim, quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta do reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa vicissitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humildade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação de vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então, meus irmãos, depois dessa reflexão nos trazida por Emmanuel, nós aqui do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, o nosso Pai é Bem, está aqui agora, orando juntos, pedindo a todos por esses irmãos que vão divulgar esse trabalho, nos ajudar, orar conosco. Gisele Lacerda, de Itaberá, Gisele, que é do Instituto Social Amor e Caridade de Itaberá, Carlos Gomes, nosso querido Carlinhos, que é da Fraternidade Luz e Vida, e nós aqui, juntos, unidos para o trabalho de Jesus, para que possamos colocar essa página dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, do nosso trabalho,
do nosso trabalho profissional, para aqueles que ainda estão trabalhando, do nosso trabalho nas casas espíritas, e em todos os lugares que nós estivermos. Não somos espíritas somente em nossa casa espírita. Somos espíritas desde a hora que acordamos, que abrimos os nossos olhos e também durante o nosso sono físico. Ou seja, somos espíritas em tempo integral. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que o doutor Bezerra de Menezes, que é o mentor dessa casa que nos acolhe, esteja conosco e que toda a espiritualidade, principalmente os mentores da Fraternidade Luz e Vida e do Instituto Social Amor e Caridade de Itaberá, possam estar conosco nesse momento. E a nossa querida Gisele Lacerda, ela vai nos falar sobre o tema de hoje será o filho pródigo. Seja bem-vinda, nossa irmã. Vou aqui te destacar. Obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, né? Plagiando o Rodrigo. Então, nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Como disse a Valéria, amigos queridos, eu, Valéria e Carlinhos, e que nós possamos neste momento refletirmos sobre uma passagem, eu acredito que muito conhecida, mas muitas vezes nós ouvimos, mas não prestamos atenção. Ou então ouvimos e pensamos só por um enfoque. Eu estava na dúvida se eu iria ler novamente essa passagem, mas eu vou ler. E convido a cada um que está nos ouvindo que preste bastante atenção. A atenção com a mente e com o coração, para ver que enfoque que nós vamos prestar mais atenção hoje. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se em um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus funcionários. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo, o abraçou e o beijou. Eu vou repetir essa parte. Vocês vão entender por que depois. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo, o abraçou, correndo. Foi assim um encontro. E o abraçou e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se.
Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Eu acho essa passagem espetacular, porque ela nos traz a visão, porque antigamente, quando eu era criança, acho que a primeira vez que eu ouvi essa passagem, eu pensava, né, no filho, ai, naquele moço que abandonou o pai, que volta, que isso e aquilo. E na minha infância, desta encarnação, e na nossa infância espiritual, a gente acha que é sempre o outro, que é o outro que é o filho pródigo, que é o outro que... E pensa naquelas palavras, do filho que usou o dinheiro do pai e que daí passa mal, se arrepende e volta. Só que na realidade, filho pródigo somos cada um de nós. E nesse momento que a Terra passa, nós estamos, na realidade, voltando, tentando voltar para a casa do Pai. E o voltar para a casa do Pai não é nada simples, não é uma atitude mecânica de alteração de localização. É uma atitude de revermos os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Às vezes, o voltar para a casa do Pai, ele significa eu perdoar, eu pedir perdão, eu iniciar um trabalho, eu retornar a um trabalho que eu havia abandonado, eu parar de dar bola para o meu cansaço, achar que estou cansado, já faço tanta coisa. Outro dia, meu filho mais velho, Felipe, falou assim para mim, né? Para mim e para o meu pai. Meu pai falou: ai, filho, você não fica cansado disso, daquilo? Ele falou: vó, o senhor já viu um atestado de óbito que diz assim, morreu de cansado? Entende? Eu achei muito engraçado e achei que é verdadeiro, porque nada disso nos leva a essas correrias que às vezes a gente tem que fazer para cumprir todas as nossas, digamos, obrigações, que não são as nossas obrigações, são os nossos deveres, e mais essas outras atitudes de retorno à casa do Pai, que é bom para nós. Porque a cada vez que eu faço alguma coisa que auxilia o meu irmão, que me faz melhor, que me aproxima das atitudes de Jesus, é bom para mim. Sou eu que estou retornando para a casa do Pai. Então, que nós repensemos muitas vezes. E eu acredito que, para mim, uma das coisas, até hoje mesmo que eu acabei de ler, eu estou vendo nesta parábola outras situações, outros enfoques diferentes. O retorno à casa do Pai é o não julgar.
O retorno da casa do pai representa os 2 filhos. O Osório mesmo, ele gostava de falar que essa parábola tratava dos 2 filhos. Porque no nosso julgamento mais antigo, pelo menos no meu, a gente só pensava no filho, enfocava no filho que deixou o pai, que como na fala diz, gastou de forma absoluta aquele dinheiro, mas o filho que ficou, que tinha tudo, estava ali com o pai aprendendo, ou fazendo de conta que aprendia, ele apenas se ocupou naquele momento de sentir inveja, ciúme do irmão, de achar que estava sendo preterido, achar que nunca foi amado, nunca foi valorizado, e julga as atitudes do irmão, ao invés de ficar feliz por esse irmão que está retornando à casa, que precisa de amparo, que precisa de auxílio. E aí eu vou pedir ajuda a nada mais, nada menos que Emmanuel, né? Então vamos ver o que o Emmanuel fala para nós dessa passagem, ó. O livro é este, Fonte Viva, e é a mensagem número 13, e ela fala assim, o título é Ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, que é dessa passagem de Lucas. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. E você? E eu? Será que Carlinhos, Valéria, ou Marlon Brando, que está aqui atrás assistindo, você já viu ele andando em cima da cama? Será que nós resolvemos levantar-nos? O levantar-nos significa sair de nossas tristezas, de nossos valores errados, de nossa acomodação. Esse é o levantar-nos. E essa é uma resolução íntima para a gente sair do papel de vítima para passarmos a ser atores nesta vida que Deus maravilhosamente nos proporciona, esse retorno à Terra. Sair da cova escura da ociosidade, do não fazer nada, para o campo da ação regeneradora. Será que a minha ação na minha casa, na minha família, está sendo uma ação regeneradora ou perturbadora? Que tipo de agente eu estou sendo na minha casa religiosa que eu frequento? Porque uma grande luta nossa é que não sejamos separados por religião, por isso que eu estou falando, na casa religiosa que eu frequento. Não estou dizendo se você é da religião A ou B ou qual seja. Mas onde eu trabalhe a serviço do bem, será que eu estou ajudando nessa regeneração? Na minha família, na rua, no meu local de trabalho? Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Será que eu estou ajudando a reconstruir pessoas? Como será que eu estou agindo? Na reconstrução? Como será que estou fazendo? Vocês viram que caiu aqui minha luz, né? Como tudo aqui, a gente é feito gravação, então estou arrumando a luz, né? Vamos continuar com essa luz aqui na minha lente mesmo, porque eu não consegui arrumar, vai assim mesmo. Então, nós estamos reconstruindo vidas, reconstruindo pessoas, ou estou destruindo? Eu continuo com os meus preconceitos? Como será que eu sou? Eu estou realmente tentando retornar à casa do Pai? Eu estou acolhendo as pessoas que me procuram na minha casa, coração,
e na minha casa física? Ou será que quando alguém aparece, eu falo, ah, não, esse tipo de pessoa não dá para eu conviver. Será que eu estou acolhendo todos? E entendo que todos somos filhos pródigos. Gente, é tão maravilhoso a gente olharmos para as pessoas sem prevenção, sem rótulo. Tenho encontrado tantas pessoas maravilhosas. E tem uma pessoa que falou outro dia para mim, eu me senti amada naquela casa. É uma coisa tão maravilhosa você ouvir de alguém tão sofrido, que a pessoa se sentiu amada. E na realidade, o que nós queremos todos é nos sentirmos amados. Amados por quem quer que seja, nos sentirmos acolhidos. As dores são tão grandes. As dores são tão grandes. Os julgamentos tão incertos. E muitas famílias que visitamos precisam se sentir amadas. Mais do que pão, mais do que um pacote de arroz, mais do que uma coberta, eles querem se sentir amados, acolhidos, abraçados e iguais. E nós, a sociedade, ainda teima em achar, em impor separações, em impor rótulos de classe social, de poder aquisitivo, de cor, de raça, de credo, de orientação sexual. E nós queremos nos sentir amados, todos. Carlinhos, você quer falar? Sim. Está sem voz, Carlinhos. Oi, Gisele. Essa mensagem é maravilhosa, mas me ocorreu aqui, quando o filho pródigo trabalhava no chiqueiro do seu patrão, um desespero abateu-se sobre ele, e os filhos pródigos somos todos nós que voltamos ao Pai implorando o acolhimento. Uhum. O filho pródigo disse o seguinte: do fundo dessa noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum Deus a causa existe, por minha alma insubjugável agradeço. Ele perdeu até a fé em Deus. Nas garras do destino e seus estragos, sobre os golpes que o acaso atira e acerta. Nunca me lamentei e ainda trago minha cabeça, embora em sangue erecto. Além desse oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém, o tempo a consumir sem fúria não me amedronta e nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor de meu destino, eu sou o comandante de minha alma. E esse irmão, como nós todos hoje, fazemos a nossa reflexão e voltamos ao Pai, implorando a oportunidade de trabalho para repararmos o mal que nós mesmos fizemos e estamos nos depurando por isso. É maravilhoso, Gisele, essa mensagem que você nos traz. E é uma gratidão poder estar compartilhando com esse grupo maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão conosco do Pai Bem para esse momento sublime de aprendizados do Evangelho Redivivo de Jesus. Gisele, muito obrigado pela oportunidade. Te agradeço. Então, vocês estão me ouvindo novamente? Então, né? Então, aí a gente vai continuando e eu estava falando, todos nós queremos nos sentir amados. E muitas vezes nós esquecemos disso.
Então, vamos continuar aqui com o Emmanuel fala para nós. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. E às vezes a gente ouve, né, a Emmanuel com esse português maravilhoso, e às vezes a gente fala, o que será que ele quer dizer isso, né? Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. E às vezes achamos que é uma coisa muito difícil, que nós vamos começar a fazer palestras, vamos refazer um movimento religioso, não. Às vezes o serviço edificante é eu cuidar da minha casa com amor. É eu fazer a alimentação da minha família todo dia, extremamente grata. A cada peça de roupa que seja lavada, o banheiro limpo, a casa varrida, seja feita, todos esses serviços com amor, com carinho e cuidando para a manutenção daquele lar. Muitas vezes o serviço edificante é uma senhora que já não consegue andar mais, fica o dia todo sentada em preces, entendendo esse aprendizado, entendendo essa dificuldade. Muitas vezes o serviço edificante é calar ante uma fofoca, uma fala maldosa, uma tentativa de destruir um trabalho, um casamento, uma união, um emprego. Então, esse é um serviço edificante, né? Não jogar uma casca de fruta no chão, onde alguém vai cair, é um serviço edificante. Valéria quer falar, Valéria? Sim, Gisele. Deixa eu aqui. Então, é interessante que nós aqui escolhemos, né, a lição Contribuir, também de Emmanuel, do livro Pão Nosso. E contribuir precisamos que a gente compreenda o que essa palavra nos remete. Porque Paulo fala muito bem aqui, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, é preciso que a gente tenha alegria em nosso trabalho. Não adianta nós termos várias atividades, mas com queixas, como ele fala aqui depois, no outro parágrafo, com queixas, com problemas, Então, assim, quando a gente vai fazer uma doação de amor, um trabalho, mesmo nosso trabalho profissional, porque no nosso trabalho profissional nós também temos que trabalhar com amor e não com obrigação, com aquela coisa de troca. Eu faço isso porque eu vou ganhar, eu vou sustentar a minha família. Então, tudo que a gente faz, é preciso que a gente tenha alegria e amor. E a gente, quando fala no filho pródigo, você está falando muito bem, porque você está falando que a gente só pensa no filho. E aí, quando a gente recebe, vamos falar da nossa casa espírita, quando a gente recebe um filho que voltou, que retornou, que estava há muito tempo sem ir vir a casa, e a gente fala, a gente julga o tempo todo porque ele estava ausente, o que aconteceu, por que ele não fez isso ou aquilo, porque ele deixou de trabalhar, e ele só precisa da nossa compreensão, da nossa misericórdia e do nosso amor. Eu sempre falo aqui, principalmente
quando estou em caravana, porque as pessoas perguntam, né? Aqui tem uma casa espírita muito grande no Rio, e o Paebem é uma casa menor, e as pessoas perguntam, mas por que você não está lá na outra casa e tal? Eu falo, porque eu preciso dessa troca, eu preciso desse amor, eu preciso dessa coisa de oi, tudo bem? Como é que você está? Eu tenho essa necessidade. Tem outras pessoas que não, preferem entrar numa casa sem falar nada com ninguém, sem participar de nada, sem trabalhar, assistir palestra e voltar para casa. Mas eu tenho uma necessidade diferente. Então, eu preciso desse amor. Então, é tão bom quando a gente chega numa casa, num trabalho profissional, não importa, num grupo de amigos, em qualquer lugar, e a gente encontra, a gente vê que nós estamos sendo amados, principalmente quando nós temos algum problema, nós estamos passando por algum desafio, alguma dificuldade, alguma enfermidade. É tão bom quando a gente sente que o outro nos ama, não é verdade? Fica tudo tão mais fácil. E quando a gente recorre, eu falo sempre dos meus amigos. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu só tenho um amigo só. E eu falo assim, eu acho que eu sou um pouco diferente, porque eu tenho muitos amigos. Ah, não, você tem colega, você não pode ter muitos amigos. Tenho sim. Por que eu tenho muitos amigos? Porque a gente conquista, a gente trabalha, a gente ora pelo nosso amigo, a gente liga para o nosso amigo, não só quando a gente está precisando, mas dá aquela inspiração assim, a gente vai até o amigo. Isso é um trabalho de Jesus. Eu não posso, eu tenho que ser eu mesma desse jeito, com esse perfil, em todos os lugares. E também não podemos esquecer que Jesus passou por tantos desafios e seguiu em frente por nós. Chico Xavier, então, nossa, aquele que agora, estava entre nós há pouco tempo, e quanta coisa ele teve que suportar em nosso benefício. E o que Emmanuel falava para ele? Quando ele estava lá com uma vista, ele sempre falava, mas você tem duas, você está com problema no olho, mas e o outro está bom. E às vezes eu costumo falar, a gente está com uma dor no cabelo, né? Eu falo assim, uma dor no cabelo, e a gente não vai para a casa espírita, a gente não vai ao trabalho. A gente, não, eu não vou para o meu trabalho. Não. A gente falta, sim, a gente precisa de repouso quando há necessidade do nosso corpo, mas não porque eu não estou com vontade somente. E aí depois a gente fica comparando. Ué, mas por que fulano está doente, faz isso, tem uma enfermidade e consegue, e eu não? Mas é porque eu sempre quero que o outro melhore, mas eu sempre acho que eu estou no caminho certo. Não é verdade? Desculpa se eu me alonguei. Tudo bem. É isso mesmo, Valéria. A gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Como eu estou me comportando com relação ao outro? Se eu estou apenas julgando ou se eu estou ajudando? Então, continuando aqui a mensagem, fugir à treva e penetrar a luz. Eu estou saindo das minhas trevas interiores, da acomodação, da tristeza, daquela eterna mágoa. Será que eu estou saindo? Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Eu tenho que descobrir o que vale a pena para mim, o que é bom, o que é importante, o que me refaz, o que me refaz. Então, aí ele fala assim, ó, levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Será que não é hora de nós nos levantarmos e partirmos rumo ao lar paterno? Todos nós estamos precisando fazer isso. Em alguns itens, nós já estamos tentando retornar ao lar paterno, em outros não. Todo momento
que eu me afasto dos ensinamentos de Jesus, eu estou me distanciando desse lar paterno. Às vezes em que valorizo coisas que não têm valor mais, que não importam, eu estou me afastando desse lar. E o que me importa, na realidade, é saber que eu quero ser amada. E para ser amada, eu tenho que amar. E se eu quero ser amada, é porque os outros também querem. Então, essa fala dessa pessoa que se sentiu amada, ela me trouxe a certeza de que a única coisa que importa realmente no mundo é amar. Não aquele amor de sensualidade, não. Mas aquele amor que me faz abraçar uma criança pequena que eu nunca vi, um adolescente que precisa de um olhar, de uma boa palavra, de compreensão, de um idoso que quer me contar das suas vivências e que é tão valoroso. E na realidade, outro dia também, eu fui na casa de uns amigos, como diz a Valéria, são tantos amigos, e eu fui conversar com o Senhor, fazer prece para ele, e ele falou assim para mim, e eu falei para ele, o senhor é jovem? Eu falei, ele continuou olhando para mim, e falei, o senhor é jovem? Daí ele falou assim, tipo, sério? Eu falei, é. E ele sorria, o senhor é jovem. Se eu não me engano, ele tem 86 anos. Eu falei, nós continuamos jovens, o senhor está bem. Não se entristeça com o passar dos anos. Então, às vezes, nós temos que olhar para as pessoas e perceber as suas necessidades. Valorizar o que cada um tem de bom. Então, vamos em busca do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Quantas vezes nós já quisemos coisas que não nos seriam boas, que não ia dar certo? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Quantas vezes a gente, de uma forma infantil, impensada, já quisemos que Deus fizesse tantas coisas na nossa vida e que na realidade seriam péssimos para nós. E o que representavam? Nada. Normalmente, nos grandes desafios, nos momentos de dificuldade, nos momentos de doenças graves, nós avaliamos o que vale realmente, o que vale a pena. Muitas vezes, quando algum ente querido parte para o outro plano, muda de endereço, nós também fazemos essas revisões. Meu Deus, por que falei isso? Por que fiz aquilo? Por que deixei de fazer tal coisa? Por que não valorizei mais? Então, nos momentos de grandes crises, de graves crises em nossa vida, eu mesmo, uma época que, como diz um dos meus filhos, eu quase embarquei sem ter comprado passagem nenhuma, a gente vê
ver os meus filhos chorando ali, o pessoal tentando me ressuscitar, a gente analisa na realidade que tudo que muitas vezes nos tira do sério é nada. Não representa nada. A parte material não representa nada. Isso não significa que estamos errados em querer um emprego melhor, uma casa que nos acolha. Não significa que esteja errado, mas que na realidade não vale o nosso sofrimento. O nosso orgulho não vale o nosso sofrimento. O nosso não perdão não vale o nosso sofrimento. Quantas noites já perdemos pensando em palavras que ouvimos que nos machucaram, em situações que queríamos que fosse diferente. E o que representa isso frente à eternidade? Nada. Apenas a nossa incompreensão, a nossa infância espiritual, que não enxerga que isso são momentos da nossa vida. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Não guardar mágoas pede esforço. Perdoar incondicionalmente pede esforço. Tem aquela história do Chico, daquele trabalhador que vinha lá de vez em quando e falava alguma coisa e o maltratava. Aí um tempo depois vinha, ai Chico, me perdoe, me perdoe. Ai, o Chico está perdoado. Daqui a pouco vinha de novo, tornava noutra, daqui a pouco voltava, Chico, me perdoe, e o Chico está perdoado. Até que um dia o Chico falou assim, olha, nem precisa vir me pedir perdão. Estou te perdoando hoje por essa e por todas as outras e está tudo certo. Mas pensem no esforço de Chico para chegar nessa condição espiritual de compreensão e de perdão. E nós ainda continuamos perdendo noites, fabricando tumores, elevando a nossa pressão, estragando o nosso veículo físico, porque não sabemos perdoar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se nós queremos melhorar, temos que nos elevar. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Então, essa passagem, ela nos traz, assim, umas falas muito interessantes. Eu não lembro, não sei se vocês viram aquela hora que eu falei, ó, e que o pai, onde que está aqui? Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Esse é o nosso Pai, que é Deus. A cada vez que nós nos propomos a melhorar, em que nós nos propomos a retornar à casa do Pai, o Pai vem ao nosso encontro. E nessa época onde foi escrita essa parábola, um idoso, um pai, jamais andaria ao encontro do filho. Ele ficaria parado ali, esperando que o filho viesse. Então, essa colocação, nada dessas parábolas, nada do que ficou, nada, nenhum detalhe era sem significado. Então, é uma passagem que mostra muito esse pai que perdoa, que ama e que dá chances
porque esse pai faz uma coisa que ninguém esperava e achou até escandalosa. E receber esse filho, acolher o filho, fazer uma festa, o plano espiritual, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, o pessoal que se compromissou conosco para o nosso reencarne, a cada vez que vê uma atitude nossa de se levantar da nossa pequenez, eles nos recebem de braços abertos, se bem que nunca nos abandonaram. Mas depende de nós essa mudança. Depende de nós esse elevar-se, esse fato de nós nos tornarmos melhores. Depende de nós. Então, nós precisamos fazer diferente. Então, somente assim, é uma outra passagem desse mesmo livro aqui, Fonte Viva, que fala assim: em nossas aflições, o Pai é invocado, nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e esquecidos pelos ingratos. Quantas vezes nós esquecemos? Nossa, normalmente quando a gente está muito bem, será que a gente lembra de agradecer? O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. O que fez aquele filho, o segundo filho, o que estava em casa, que ficou enciumado, ficou revoltado? Será que nós também sentimos inveja quando o nosso irmão fica bem, tem um grande triunfo? Talvez um triunfo aparente, apenas um triunfo terreno. Mas mesmo assim, será que nós mandamos energias positivas, de alegria de verdade? Ou por dentro o nosso coração está magoado, pensando: eu também queria. Por que não eu? Por que essa pessoa brilha mais que eu? Aí a gente vê os tombos. Aliás, a gente vê as alegrias, mas a gente não vê os tombos daquele irmão que ele faz para conseguir estar ali todo dia, fazer isso, fazer aquilo. E aí julgamos. Ensina o pai, ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém, porém, duvide quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais são imprescindíveis, nossa cultura é indispensável. Nossas aspirações são preciosas e necessárias. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando abrirmos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Será que nós estamos produzindo para o bem eterno? Por isso o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado
redivivo. Então, nós temos que produzir paz, sabedoria, amor, esperança, fé, alegria, justiça e misericórdia, num trabalho pessoal nosso e digno. E o verdadeiro progresso da humanidade repousa nas mãos daqueles que amam. Sem condições, sem preços, sem amor direcionado. Enfatizando que somos senhores do nosso destino e herdeiros de nossas escolhas. Olha bem, isso é importante a gente pensar, que nós somos senhores de nosso destino e herdeiros de nossas escolhas. E somos convidados a refletir sobre a valiosa oportunidade que temos nesta decisiva reencarnação. O mundo está se transformando. Estamos indo para o momento da regeneração. Na realidade, essa regeneração já iniciou com a vinda de Jesus, com toda essa preparação. Muitos espíritos que escreveram, que escrevem, que comentam como foi estar ao lado de Jesus aqui na Terra, trazendo para nós esses ensinamentos aparentemente tão simples, mas que exigem tanta transformação do nosso modo de viver, de pensar, de agir, de reagir. Aproxima-se o dia em que este mundo será pleno de alegria, tenho certeza. Amor e prosperidade, tenho certeza, acredito muito. Jesus, de sua morada luminosa, aguarda que avancemos com determinação por uma vitória suprema do bem. Eu tenho certeza. Paulo, o apóstolo de Cristo, em nome de Deus, nos saúda, desejando a verdadeira paz. E mostra-nos quanto o Pai Celestial nos cerca de bênçãos, as quais nos fazem compreender os meios de nos libertarmos de nossos inimigos. Olha bem, de nossos inimigos que estão dentro de nós mesmos, que são o ódio, a vingança, a inveja, o ciúme, a malquerença, a estupidez, a maledicência, o orgulho. O nosso esforço deve ser no sentido de não fazermos aos outros o que não aceitamos para nós. Isto é estarmos retornando à casa do Pai. Esse esforço para a nossa regeneração pessoal, íntima, esse esforço para melhorar a nossa semeadura, é a melhor forma de retornarmos à casa do Pai. A herança da tranquilidade, da consciência, é a riqueza da alegria, é a abundância da felicidade. Todos nós que estamos aqui conversando, se soubermos alimentar a nossa fé, a nossa confiança nas promessas do Evangelho e lutarmos contra a nossa natureza inferior, vencendo tudo que essas dificuldades, que essa natureza nos impõe, alcançaremos a paz do coração. Pode perceber, muitas vezes, quando somos maltratados, incompreendidos, julgados, quando estamos doentes, quando alguém de nossa família está doente, que dói ainda mais. Se nós estivermos vencendo já esses desafios, nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos o que isso significa para a nossa vida eterna, para a continuidade, e o que ainda precisamos aprender. E aí temos certeza que estamos amparados e auxiliados. Deus não sustentou seu Filho amado em todas as dificuldades. Lembrem-se de Jesus aqui na Terra,
tudo o que ele passou, todos os problemas, todas as dificuldades. E sempre Jesus esteve lá. Esses dias eu li uma passagem, não lembro agora, mas é que veio à minha mente, eu vou falar. Não lembro de onde que eu tirei. Mas naquela hora que Jesus estava sendo crucificado, indo, né, para o Gólgota, aquela dificuldade de carregar a cruz, ele machucado fisicamente, e os guardas pedem para o Cirineu, pedem não, obrigam para que vá ajudar Jesus, e ele resiste um pouco, que ele diz que tem que voltar logo para casa, mas ele vai, e ajuda Jesus. E ele observa que Jesus, naquela caminhada, vai falando: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Perdoai-os porque não sabem o que fazem. E aí, a hora que ele deixa Jesus lá no Gólgota, ele pede perdão para Jesus, fala que sabe que ele é inocente, mas que ele não tem condição também de ajudá-lo mais. E diz que ele relutou em ajudá-lo porque ele tem uma filha, eu acho que não anda, que não enxerga, e que estava na casa esperando, e se ele atrasasse muito, a menina ficaria em desespero. E daí Jesus fala para ele em paz, né? E ele vai correndo para casa. Quando ele chega perto de casa, ele vê a filha dele lá na frente, andando e gritando, e falando para ele: Pai, eu estou enxergando, eu estou enxergando. Tem uma luz enorme veio aqui, e eu estou bem, eu estou curada. Então, eu fiquei assim muito emocionada com essa passagem, porque outro dia eu estava conversando com a minha mãe e meu pai, minha mãe está adoentada, e eu conversando com eles sobre essa situação, que a hora em que é mais fácil a gente receber ajuda é no momento que nós saímos de nós mesmos e auxiliamos o próximo. Então, naquele momento em que Cirineu ajudava Jesus, era o momento em que ele recebeu, que eu acho que era o maior sonho da vida dele, e ele não estava nem focado nisso. Ele só percebeu a bondade de Jesus, a inocência dele, e mesmo ali, naquele desespero de voltar para casa ajudar a filha, ele ajudou. Então, nós precisamos sair de nós mesmos, porque Deus e a espiritualidade amiga estão conosco nas nossas maiores dificuldades. E para isso é necessário que nos despojemos do homem velho, para que a juventude de nosso espírito, de nossas atitudes, nos revista de ânimo nos serviços do bem, e que a beleza contorne toda a nossa forma, no que tange a nossa moral, as nossas atitudes, e que nunca sejamos insensíveis às necessidades dos outros, à dor alheia e aos infortúnios ocultos. Trabalhar em benefício dos outros é certamente ajudar a nós mesmos, porque estamos ligados uns aos outros por laços indestrutíveis. E o amor de Deus para conosco corre por esses fios vitais que fazem da humanidade uma constelação. Então, pensemos nisso. Uma vez que nós estávamos conversando sobre esse assunto, eu, Rivail e o Osório, está na espiritualidade, num outro endereço, ele falou assim: posso fechar com uma frase? Falei: pode. Senhor, ele falou assim: Senhor, livra-me de mim. Na realidade, daí ele explicou que o livra-me de mim é que não nos deixe, nos auxilie a sair de nossos erros, daquele homem velho que ainda não aprendeu
não tinha aprendido a seguir os passos de Jesus. Senhor, ajuda-nos a seguir os passos de Jesus. Somos todos filhos pródigos a caminho da casa do Pai. Que o Senhor nos ajude a todos, nos ampare a humanidade inteira, sofredora, em aprendizado, neste planeta escola, e que possamos ser sempre infinitamente felizes, retornando, né? Alguém vai falar, como é que pode alguém ser feliz nessa dificuldade? Nessas dificuldades, sim, somos felizes porque compreendemos que as nossas dificuldades são aprendizados. Então, sejamos felizes, agradecendo ao Pai pelas oportunidades de estarmos aqui, aprendendo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Valéria, por nos permitir estarmos aqui unidos. Muito obrigada, Carlinhos. Amamos vocês todos. Até breve. Nós que agradecemos, Gisele querida. É interessante, meus irmãos, que nós estávamos aqui antes de iniciarmos a gravação, achando que nós não íamos falar, não íamos ficar o tempo todo. E eu tenho certeza que poderíamos ficar a manhã inteira, a noite toda aqui, que teríamos muito o que falar. E esse é o trabalho de Jesus, né? Que nós estamos tentando aprender, estamos tentando, não sabemos quase nada, mas estamos aqui, como nossa irmã fala, nossa irmã Rosana, sempre apostos ao trabalho do bem. Então, estamos dispostos e apostos o tempo todo, sempre que chamamos, sempre que precisamos contribuir, como o Paulo fala, como Emmanuel diz aqui, o que é a verdadeira contribuição ao trabalho do bem. E nós aqui do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, aqui no Rio de Janeiro, só temos que agradecer. E eu, como sempre falo, e repito, vivo repetindo, porque é muito importante que a gente entenda que Chico Xavier, que é esse condutor, né, esse laço, esse que nos une ao trabalho de Bezerra de Menezes, porque foi ele que esteve, aliás, foi o nosso fundador que esteve com o Chico, e ele falou que era para ele voltar para o Rio de Janeiro, abrir uma casa, pegar alguns amigos, chamar alguns amigos e abrir uma casa. E eu tenho certeza que essa conexão que o Pai Ebem faz com tantos irmãos de outras cidades, daqui do próprio Rio de Janeiro, mas de outras cidades, de outros países, é esse trabalho que o Chico fazia, que esse apóstolo de Jesus, que a gente gosta tanto, fala tanto dele, a gente sempre recorre aos estudos de Chico Xavier, porque tudo, né? As tarefas evangélicas, os estudos evangélicos, item por item, versículo por versículo, está em André Luiz, em Emmanuel, nas próprias palavras de Chico. Então, nós temos só que agradecer. E vamos pedir agora nosso irmão querido, Carlos Gomes, nosso querido Carlinhos, que envolva os nossos enfermos, os nossos nomes de nossas casas, dos nossos formulários, que envolva os nossos desencarnados. E eu quero pedir em especial aqueles que desencarnaram durante essa semana, e Gisele aqui citou de nosso irmão Osório, lá de Itaberá. Vamos pedir por esses trabalhadores que tiveram conosco e que estão sempre, que eles estiveram conosco encarnados, mas estão conosco na pátria espiritual
junto de nossos trabalhos. Eu creio nisso e eu tenho certeza que eles estão conosco sempre. Muito obrigada. Nós vamos encerrando após a transmissão do Carlinhos, porque estamos numa gravação diferenciada. Por isso, temos que terminar depois que o Carlinhos fizer a prece, envolvendo a todos. Gratidão. Obrigado, Gisele. Obrigado, Valéria. Eu gostaria só de comentar da mensagem Invictus, que eu li durante a fala da Gisele. É de William Henley, tradução de André Mazzini, em que, quando nós, ao retornarmos, desculpem, ao retornarmos ao Pai, como filhos pródigos, em nosso desespero junto aos porcos, nós pedimos a qualquer Deus, se algum acaso existe, Deus, em sua infinita bondade, disse a nós, filhos pródigos, por ser estreita a sua senda, não se decline, nem por ser pesada a mão que espalma, você é dono e senhor do seu destino, você é comandante da sua alma. Então, queridos irmãos e irmãs, continuamos amando e servindo sempre, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, como diz Francisco de Assis. E nós temos a oportunidade de estarmos sempre orando e agradecendo quando esses irmãos maravilhosos, como Valéria Prezan, Gisele, nos chamam para as orações diárias, quando necessárias. Roguemos ao Pai que ampare o nosso propósito de servir. Que em teu nome, com o auxílio dos bons espíritos, possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados que nós. Pai, há quem esteja muito infeliz neste momento, e toda a nossa alma te rogamos. Abençoa os que sofrem. Dê a cada sofredor a suavização das suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Senhor, muitos de nossos irmãos estão no vício, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tende piedade deles, pois estão num patamar diferenciado de evolução que nós. Que possam se corrigir a tempo para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Outros irmãos, Senhor, estão absorvidos pelos sentimentos de desesperança, sofrem na solidão. Muitos desempregados buscam pão para seus familiares. Rogamos, Senhor, que os bons espíritos ajudem algum desses irmãos a saírem desse estado de doença espiritual e voltarem ao equilíbrio e à dignidade. Nos hospitais, nos lares, os enfermos que esperam conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o alívio para os seus males. E, se for permitido, por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Agora, bondoso Deus, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Pelas ruas, muitos vagueiam sem lar e sem abrigo. Velhinhos sofrem os abandonos e o desamparo no fim de seus dias. Se os encontrarmos, Senhor, inspira-nos para que saibamos lhe dar um pouco de ajuda ou o que estiver ao nosso alcance. Mas neste momento, Pai, permita que os envolvamos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Confiamos em Ti, sem temores vãos, faremos a nossa parte a fim de que haja paz nesse universo para todas as criaturas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que sob sua proteção governe com amor e justiça em favor de seu povo. Abençoa os maus, Senhor, a fim de que se arrependam, progridam e se melhorem. Assim errarão menos e isso será benéfico para todos nós, para toda a humanidade. Ampara, Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem
e reúnam em trabalho em favor ao próximo. Que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibamos ampará-los e cooperá-los com elas para que suas tarefas sejam caridosas. Que a proteção divina se estenda a todos os lares e aos nossos também. Que reine o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. E, Pai, abençoe e fortaleça todas as casas de orações, seus dirigentes voluntários e assistidos, aqueles que por lá portam em busca de auxílio para as suas dores, em busca de uma palavra amiga, de um abraço fraterno. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão das nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocastes dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Rogamos por nossas famílias, Senhor, para que tenham sempre equilíbrio, compreensão e amor em seus corações. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre. Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquemos com Jesus. Muito obrigado. Nós que agradecemos por mais uma oportunidade de estudo juntos, lembrando que na Casa de Bezerra de Menezes nós temos nossos formulários, nós temos nossa live todas as quartas-feiras, mas que o trabalho virtual, ele também é regado de orações, de preces. Sabemos que todos nós aqui, nesse momento, no momento que vamos ouvir, pode ser agora ou depois, fazemos uma conexão com o trabalho de Jesus. Então, que possamos ter nossas águas fluidificadas, que possamos pensar em todos aqueles que precisam das nossas orações e que, ao deitar, durante o sono físico, possamos ser auxiliados por esses médicos, enfermeiros, socorristas da Casa da Fraternidade de Bezerra de Menezes. Mais uma vez, o Pai bem agradece a nosso irmão Carlinhos, nossa irmã Gisele e a todos que estão conectados em nossa casa. Fiquem com Deus, que Jesus continue nos auxiliando, que Jesus continue nos capacitando para que possamos servir, amar e contribuir ao trabalho do bem. Graças a Deus, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Amém.